Está difícil encontrar a saída pras agruras dessa vida. Ouça o que eu vou falar. Só Jesus conhece o teu sofrimento, e essa dor, esse tormento, com certeza vai passar. Em meio às lutas que estão acontecendo, você sofre aprendendo e vai levando sua cruz. Pois nesse mundo muitos sofrem perseguidos, pense nunca é vencido quem confia em Jesus. Cansado de sofrer desilusões, você vive a perguntar assim: a vida para mim perdeu sentido, será que Deus se esqueceu de mim? Porém, nosso Deus nunca te esquece e nunca virou as costas. Ele é Deus forte e poderoso, está te ouvindo e traz respostas. Ele é Deus forte e poderoso, está te ouvindo e traz resposta. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, rádios afiliada à Rede Popular e TV, Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Digi Gospel, Rádio Integração, Rádio Popular 2, Rádio Popular 3 e TV Providência. Formação de rede para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Fosse morrer e se esquece que um dia, cedo ou tarde, tu irás partir. Deus está te dando uma chance, ouça o seu chamar. Escolheu o seu caminho e acha que é o melhor. Tudo aqui vai passar, sim, tudo aqui é ilusão, ilusão. Deus está te dando uma chance, ouça o seu chamar. Salvar.
Caminharam sobre a terra, irmão e pai para todos ele foi. A palavra viva. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 55 minutos. Uma excelente noite de quarta-feira para você, meu amigo, você, minha amiga. A você que nos ouve no município da Serra, a você que está nos ouvindo exatamente neste momento, numa praça pública, a você neste momento que possa estar sentado num ponto de ônibus, que chega saindo do seu trabalho, indo para o seu trabalho, você que está indo para a sua casa, a você aonde que estiver. Queremos, em nome do Senhor Jesus, agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu com vida, com saúde, que o Senhor realmente, Ele nos abençoou. Independente do teu credo, independente da tua religião, independente daquilo que você acredita, eu só sei que Deus tem mais uma chance para mim e para você. Porque Deus, exatamente, Ele age na nossa vida de uma forma tão formidável, de uma forma tão inesperada, que às vezes nós não entendemos por que algo de ruim não nos acontece. Acontece as provas, mas a palavra definitiva vem do Senhor Jesus. Por isso, nessa noite de quarta-feira, eu quero agradecer muito, mas muito a Deus pela vida de todas as pessoas que nos ouvem neste momento, pelas pessoas que emprestam o seu ouvido, pelas pessoas que saem da sua casa, pelas pessoas que nos acompanham pelo site, pelas pessoas que nos acompanham pela TV, pelas pessoas que acreditam e têm fé de que Deus tem sempre um chamado para mim e para você, que Deus sempre nos dá uma chance de nós reconciliarmos com Ele. Não adianta nós atirarmos as pedras, não adianta nós julgarmos, não adianta nós condenarmos, não adianta nós falarmos mal, não adianta nós fazer nada de mal ou pensamento ou ação para o próximo. Deus nos dá a chance de nós nos arrependermos, de nós fazermos uma aliança, porque Ele nos coloca à prova, mas Ele nos tira da prova no tempo dEle. Por isso, eu quero agradecer muito a Deus, não só por tudo que Ele tem feito até hoje, neste momento, neste horário, ou durante todo o dia, do amanhecer ao anoitecer. Porque Deus sempre tem uma chance para mim, para que eu possa me arrepender, que eu possa pedir perdão, que eu possa buscar o seu caminho enquanto eu puder achar. Quero neste momento também mandar um abraço para todos os ouvintes, todos os moradores que estão nos ouvindo neste momento no bairro de Jardim Bela Vista. A você do bairro Palmeiras, a você do bairro de São Domingos, a você que está no Churrasquinho, a você que está próximo do Viaduto, a você que está aí próximo da Multishow Supermercado no bairro de Jardim Bela Vista.
Aonde você estiver neste momento, convido a todos vocês a emprestar o seu ouvido, a você abrir o seu coração e deixar que a palavra do Senhor, através do mensageiro dessa noite, o pastor Elvis Guimarães, do Rio de Janeiro, ele que vai trazer essa palavra para o meu coração e para o seu coração. Deus sempre tem uma chance para mim e para você. Por isso Deus nos livra exatamente de um acidente, Deus nos livra de repente de algo fatal. Deus exatamente, Ele está atento a tudo que possa nos acontecer. Exatamente 31 de maio do ano de 2017. Também quero agradecer a Deus por Ele ter permitido exatamente nesta data, que hoje eu estou comemorando, graças a Deus, com as bênçãos do Senhor, 14 anos de um novo relacionamento, 14 anos de uma nova chance, 14 anos de arrependimento do pecado do passado. Agradeço a Deus exatamente por este momento, por me dar essa chance, por me dar essa oportunidade de reconstruir uma família, de ter uma família quantos muitos não têm. Agora na Serra são exatamente 18 horas e nós não podemos hoje, exatamente devido à mensagem, está vindo para nós externamente. Então a palavra de Deus, nós não colocamos tempo ou tema, mas quando ela vem, nós aceitamos de coração. Quero aproveitar este momento, também mandar um abraço para o nosso amigo José Fernandes, lá do bairro de Vista da Serra 1, exatamente na rua, esqueci o nome da rua, lá próximo da Igreja Católica, próximo da casa da Dona Luzia, tá certo? A todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando aí, o programa Falando de Jesus, a você que está sentado aí no meio fio, a você que está na praça, a você que está se divertindo, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, para nós só em uma só família, ouvir a palavra de Deus. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver
minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
Livro do profeta Daniel, no capítulo 1, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro, no capítulo 1, versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos no cabo, dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, o Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei. Em alguns textos está escrito: assentou-se Daniel no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatidos do que a dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amados, no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, o povo ele fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E toda vez que o povo faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, não só no passado, mas também nos dias de hoje, se eu fizer algo mal aos olhos do Senhor, se você fizer algo mal aos olhos do Senhor, significa que você e eu vamos estar se apartando da presença do Senhor. E o Senhor nunca se aparta de nós nos apartamos do Senhor. Pastor, onde eu vejo essa analogia na Bíblia? Essa analogia está na parábola do filho pródigo, onde o filho pródigo, ele pediu ali a sua herança, ele pediu a sua parte, e ele se apartou do pai. Ele foi para o mundo, ele quis conhecer o que ele dava na cabeça dele, e o pai permaneceu no mesmo lugar. Observa que quando o filho deseja comer as bolotas dos porcos, as coisas imundas, ele se lembra da casa do seu pai, ele se lembra que um servo na casa do pai dele comia muito melhor do que ele estava comendo naquele momento. Ele volta para a casa do pai, o pai está no mesmo lugar, e o pai recebe gostoso, com júbilo. Então, se alguém está fraco ou afastado da presença do Senhor, saiba que o Senhor permanece na mesma posição e de braços abertos para receber a sua vida. Mas quando o povo faz aquilo que é mal diante do Senhor, o povo ele fica à mercê, porque Jesus Cristo ele fala que quem comigo não ajunta, espalha, não é isso? A palavra do Senhor diz lá, querido, em Ezequiel 34, que a ovelha, quando ela está espalhada, quando ela está sem o seu pastor, não é isso? O pastor nosso é o Senhor Jesus Cristo. Sou um preletor da palavra do Senhor, não é isso? Tenho um rebanho para cuidar, mas o pastor que pastoreia essa igreja chama-se Jesus Cristo. A vontade que prevalece é a dele, a direção é a dele. Não tem direção do homem, não tem liturgia humana, mas sim bíblica, amém, querido? O servo do Senhor, a igreja do Senhor, ela é cristocêntrica, amém? Ela segue uma eclesiologia bíblica, ela não pode fugir disso, amém, queridos? Mas quando você se afasta, quando o povo faz o que é mal, o povo fica disperso.
E a palavra fala, Ezequiel 34, fica à mercê a todas as bestas feras do campo, simbolizando ali Satanás. Palavra essa que está lá em 1 Pedro, que diz que Satanás está bramando como leão buscando a quem possa tragar, ele está ao derredor. Então é por isso que temos que estar sempre debaixo das potentes mãos de Deus, para que Satanás não venha armar as suas ciladas e nós venhamos cair nela. Mas como o povo de Israel fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e a presença do Senhor já não era patente na vida do povo de Israel, já não era patente na vida de Israel, mas patente na vida de um, na vida de outro, amém, queridos? O que acontece? Acontece que vem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitia Judá, taca fogo, quebra tudo e leva escravo o povo de Israel. No meio desses escravos, ele separa aqueles da linhagem real, ele separa aqueles homens, aqueles rapazes, aqueles moços, né, de estudo, de influência, e ele traz e fala, esses separa, e vocês vão dar para eles comer as comidas mais finas, vão dar os meus manjares, vão dar todas as minhas comidas, as minhas bebidas, porque eu quero que esses homens cresçam com boa aparência, eu quero que eles cresçam com boa saúde, porque eles vão me servir. Eles vão servir ao meu palácio, eles vão servir ao meu reino. Não é isso? A igreja está entendendo isso? Porque está escrito, só estou resumindo a história para os irmãos. Então eles vão levado escravo para a Babilônia. E quando chega lá, o rei chama Aspenaz, chefe do eunuco, e fala, olha, vocês vão pegar esses aqui, e aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu degusto, aquilo que eu tenho prazer, não é isso? O conforto que eu tenho, você vai dar a cada um deles, você vai dar a todos esses jovens, eles vão viver exatamente como eu vivo, eles vão ser exatamente como eu sou, tudo que eu tenho, eles também vão ter, tudo que eu como, eles vão comer, tudo que eu bebo, eles vão beber, é dessa forma que você vai criá-los. O rei deu uma ordem, sim ou não? E quando o rei dá uma ordem, tem que se cumprir, sim ou não? Se não cumprir, é morte, sim ou não? Sim, mas depende sobre quem ele reina, amém, queridos? Então Daniel foi levado para lá, com Misael, Ananias, Azarias. Quando o rei manda que eles comem a porção do rei, a melhor carne, os melhores doces, não é isso? O melhor de tudo que alguém pode comer ou degustar desta terra, era para eles se alegrar, sim ou não? Puxa vida, olha, fomos escravos, mas Deus está nos dando o melhor. Não é isso? Olha, Deus está nos dando a melhor carne, Deus está nos dando a melhor bebida, Deus está nos dando as melhores vestes, olha como somos tratados aqui, que beleza ser escravo, que beleza estar aqui, não é isso? Mas foi isso que Daniel fez? Não. A palavra fala que Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei. Queridos, o que acontece? Qual é a analogia que a palavra está trazendo para mim e para você aqui? Uma coisa muito simples, a Bíblia, o Velho Testamento é um paralelismo do Novo Testamento. Aquilo que aconteceu no passado é exatamente aquilo que iria acontecer hoje nos nossos dias, é profético isso. Queridos, Nabucodonosor, a tipologia de Nabucodonosor aqui é Satanás. A tipologia da Babilônia é o mundo, amém, queridos? É o mundo, a tipologia da Babilônia é o mundo. Então observa, queridos, que a palavra fala que o Deus deste século, Deus com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é este Deus com letra minúscula? Satanás. A palavra fala que o mundo jaz no maligno. Quando Deus criou o homem, não é isso? Deus criou o homem para dominar sobre os animais, dominar sobre as ervas, dominar sobre tudo. Mas quando o homem peca, quando o homem erra, a palavra fala lá em 2 Pedro, que aquele a qual sou vencido, o servo dele eu me torno. A partir do momento que o homem se deixou vencer, ele entrega o domínio nas mãos de Satanás. Por que o diabo dominaria sobre algo que Deus criou? Porque Deus entregou o domínio a Adão, mas Adão, por desobedecer, entrega a Satanás. Por isso Satanás governa, por isso Satanás influencia, por isso o mundo jaz no maligno. Por isso que a palavra do Senhor fala em 1 João, capítulo 2, versículo 15, ele fala, não ameis o mundo, nem no que o mundo há, não ameis. Amém, queridos? Porque nada neste mundo provém de Cristo. A única coisa neste mundo que provém de Cristo é aquilo que está em concernente, não é isso? Que está em conformidade, em concordância com a sua palavra. Aí as pessoas falam assim, não, eu vou fazer assim porque o diabo não criou nada. Tudo foi Deus que criou. Então foi Deus que criou a mentira? Foi Deus que criou o ódio, a mágoa, a angústia, a depressão?
Foi Deus que criou determinadas coisas que se cria nesse mundo, que leva jovens à perdição, que leva famílias inteiras à destruição. Queridos, não abra a boca para falar algo sem conhecimento de causa. O diabo, ele cria muitas coisas sim, porque o diabo, ele é muito estrategista. Ele cria as estratégias e armadilhas dele para tirar o povo da presença de Deus. A palavra fala, queridos, que existe até as doutrinas de demônios que são impostas dentro da igreja de uma maneira encoberta, sem que você perceba, heresias de perdição que vão te levar para o inferno. E quem criou essas heresias? Foi Deus? Não, foi Satanás. Então ele cria. Mas temos que conhecer, através da palavra de Deus, as estratégias de Satanás, pois Efésios 6 diz: estais, pois, firmes contra as astutas ciladas do diabo, revestido de toda a armadura de Deus, toda. Ele não fala uma, ele não fala meia, ele fala toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, o crente está firme hoje, amanhã ele está caído, amanhã ele está em outra igreja, daqui a pouco ele está no mundo, daqui a pouco ele volta de novo, daqui a pouco ele vai igual um ping-pong. Porque quando vem as investidas, quando vem as astutas ciladas do diabo, ele não está armado, ele não tem as armaduras de Deus. Então se levanta uma luta no casamento, ele não sabe como agir. Se levanta na saúde, ele não sabe como agir. Se levanta no trabalho, ele não sabe como agir. Se levanta entre os filhos, ele não sabe como agir, queridos, e ele acaba perdendo aquela batalha. Mas quando eu estou municiado, quando eu estou armado, não é isso? Quando eu estou com as armaduras de Deus, a oração, o coração voltado para Cristo, os pés calçados da preparação do evangelho, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Quando eu tenho, querido, o capacete, que é os meus pensamentos filtrados, buscando as coisas que são do alto. Quando eu tenho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu estou todo municiado. Então não importa a área que Satanás vai vir, ele vai cair por terra, porque Deuteronômio 28 diz, querido, que ele vai vir por um caminho, mas vai fugir por 7, amém, querido? Ele vai fugir por 7, a palavra fala que ele vai se levantar, mas vai cair ferido, e eu creio nesta palavra. Eu creio porque quando eu vou para Números 23, aonde Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo, a Balaão fala assim: olha, não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, e não posso odiar aquilo que Deus não odeia. Então o povo, quando vive a palavra, o povo quando está enquadrado, não há maldição que prevaleça contra a sua vida. A palavra fala que nenhuma arma contra nós prevalecerá, nenhuma arma forjada, tudo que venha construir contra a tua vida estando alicerçado não prevalece. E eu creio. Mas se toda arma contra nós, ela não prevalece, por que tantos crentes caídos? Por que tantos crentes enfermos? Por que tantos crentes com depressão? Por que tantos crentes tomando remédio para dormir? Por que tantos crentes visitando psicólogos, psiquiatras? Por que tantos casamentos destruídos? Isso é pesquisa, você pode pesquisar. O maior índice de divórcio é dentro do meio evangélico. Hospitais psiquiátricos, 80% dos internos é evangélicos. Hospital do INCA, a cada 5 pessoas internadas, 4 são evangélicos. Então alguma coisa está errada. E essa palavra aqui explica tudo, queridos. Tudo. Satanás domina sobre esse mundo. A palavra diz sim ou não? Ele domina. A palavra fala: não ameis o mundo, nem no que nele há. Porque tudo que este mundo apresenta, Satanás está por trás disso. Então, queridos, a palavra está mostrando que eu não posso me contaminar com aquilo que Satanás apresenta. Foi uma ordem expressa de Nabucodonosor, não poderia ter sido quebrada. E quando aquele homem, aquele eunuco, ele fala assim para Daniel: Daniel, olha, o rei me mandou fazer isso, eu tenho medo do rei. Se eu não te der o que o rei mandou, a minha cabeça vai rolar, eu tenho medo de morrer. Daniel fala: peço-te, experimenta-nos por 10 dias, e depois você julga, você faz o que você quiser. E aquele homem vai e fala assim: não, tudo bem, eu vou te experimentar 10 dias. Queridos, presta atenção, era uma ordem de Nabucodonosor, mas Daniel não pertencia à Babilônia, amém? Daniel não fazia parte da Babilônia, ele não fazia parte daquele uso, ele não fazia parte daquele costume, ele não fazia parte daquele povo. Então, queridos, Nabucodonosor podia reinar na Babilônia, mas ele não reinava sobre a vida de Daniel, ele não reinava sobre a vida daqueles homens. Queridos, entenda bem, eles estavam escravos naquele mundo, nós estamos escravos nesse mundo. Esse mundo é dominado por Satanás, mas não é Satanás o nosso Senhor, não é Satanás o nosso rei. O que Satanás ele fala, o que
Satanás ele dita, o que Satanás ele manda, não prevalece na minha vida, não prevalece no meu coração. A única ordem que eu recebo e a única liturgia que eu trago para a minha vida vem do meu Senhor, vem do meu Rei, que não é por acaso não, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que diz que se eu ouvir a voz dEle, eu serei bendito. O Deus de Daniel era maior do que Nabucodonosor. E Daniel falou: não vou me contaminar, eu não vou comer essa comida, eu não vou me sujar, porque ele não pertencia à Babilônia, que representa o mundo. Nabucodonosor não dominava sobre ele, que representa Satanás. Jesus Cristo, ele vira e fala orando para o Pai: Pai, vos dei a minha palavra e o mundo os odiou, mas porque não sou desse mundo, eles também não são. Pai, vos dei a minha palavra e o mundo os odiou. Repete comigo: mas porque eu não sou desse mundo, eles também não são. O Senhor está falando que eu e você, que temos por título servos do Senhor, que seguimos a palavra, estamos aqui, mas não somos desse mundo. Amém, querido? Não somos desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, não fazemos parte dele, não temos que desejar ele, não temos que compactuar com ele, não temos que se sujar com ele, não temos que se contaminar com nada que este mundo apresenta. Amém, queridos? É Jesus que falou, e Daniel entendia isso. Não tinha a figura Jesus, mas tinha o Senhor, tinha o Pai, que estamos falando da mesma pessoa. Então Daniel servia a Deus. E Daniel não se importou com a sua vida, ele não se importou que a carne era boa, que o manjar era bom. Ele olhou aquilo ali, sabia que era uma isca, sabia que era uma armadilha. Ele sabia que se ele mordesse aquele manjar, se ele comesse aquela carne, ele ia gostar, ele ia, querido, se entregar, ele ia se contaminar. Então Daniel falou assim: não, experimenta-nos com legumes e água. João 15,3 diz: vós já está limpo pela palavra. Água é a palavra. Legume é provisão, aquilo que sai da terra. Era a oferta que Deus recebia. Amém, queridos? Amém, igreja? Mas aquilo que é consagrado aos ídolos, 2 Coríntios 11 não estava escrito ainda. Não estava escrito ainda. Mas o Espírito que direcionava Daniel, o Espírito que direcionava Misael, Ananias e Azarias, é o mesmo Espírito hoje que quer direcionar as nossas vidas. Foi o mesmo Espírito que revelou lá para Paulo, lá na frente, dizendo que toda comida consagrada a ídolos é consagrada a demônios. E Daniel sabia que tudo que vinha ali de Nabucodonosor era consagrado aos seus deuses, aos seus ídolos. Daniel falou assim: eu não vou me contaminar. Então, querido, no final dos 10 dias, presta bem atenção nisso, no final dos 10 dias, ele olhou para Daniel, ele olhou para Ananias, Misael e Azarias, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele olhou para aqueles jovens, ele viu que aqueles jovens estavam mais belos, ele viu que eles estavam mais gordos, ele viu que eles estavam mais inteligentes, eles estavam mais sábios. E aquele homem coçou a cabeça e olhou para aqueles que comeu de repente lá a picanha, que comeu a gordura, que comeu os manjares, os doces, não é isso? Tudo aquilo ali, ele olhou, eles só comeram legumes e águas, e aqueles ali estão daquela maneira. O que eu vou fazer? Já sei. O rei vai ver Daniel gordo, vai ver Ananias, Misael e Azarias belo, com a pele bonita, inteligente, dispostos, e vai ver aqueles moribundos, vão ver aqueles ali, queridos, arriados, sem inteligência nenhuma. O rei vai arrancar minha cabeça. Então vou fazer o seguinte: o que Daniel determinou, o que Daniel fez, o que Daniel come, o que Daniel faz, eles a partir de hoje vão fazer. Vocês vão ser como Daniel. O que eu aprendo com isso? Daniel foi levado escravo para a Babilônia, mas Daniel não permitiu que Babilônia dominasse sobre ele. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, mas ele não se permitiu contaminar por Babilônia. Daniel foi cativo por Nabucodonosor, mas não permitiu que Nabucodonosor reinasse sobre ele, porque Daniel já tinha um rei, e esse rei é o Senhor dos Senhores, aleluia. Então, queridos, com isso, por ser fiel a Deus, por não se encurvar, Daniel não foi influenciado pela Babilônia. Mas eu vejo que Daniel conseguiu influenciar Babilônia. Ele influenciou Babilônia para que aqueles outros escravos comessem como ele. Daniel fez com que o servo do rei recusasse a ordem do rei
para ouvir o Rei dos Reis, para ouvir aquele que estava falando no coração de Daniel. Isso significa, querido, que a pessoa pode ser usada por Satanás lá fora, ela pode ser um grande instrumento do diabo e obrigar você a fazer coisas, induzir você a fazer coisas, mas se você se manter fiel, aquela pessoa pode deixar de ouvir a voz de Satanás e ouvir a voz de Deus. Isto aqui significa conversão pela fidelidade de Daniel. Aquele homem olhou e falou: não, o que Daniel faz, eu quero que aqueles ali fazem também. Então Daniel, ele influenciou a Babilônia. A pergunta é, responde dentro do teu coração: você tem influenciado o mundo ou o mundo tem te influenciado? A igreja tem influenciado o mundo com a palavra de Deus, ela tem influenciado o mundo com a fidelidade a Deus, ela tem influenciado o mundo, querido, não se contaminando, ou o mundo tem influenciado a igreja? O que a igreja acha? Tem alguém? Vamos ver se o mundo está influenciando a igreja, sim ou não. Abre a tua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, você pode abrir lá em Apocalipse e voltar. Você vai voltar a Judas, depois ler a terceira, segunda e primeira epístola de João. De trás para frente. Você vai achar rapidinho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem abriu, diga amém. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos ler todos juntos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah não, mas Deus ama todos. Deus ama todas as pessoas. Não tem uma pessoa que Deus não ama. Que isso? Deus é amor. Deus, ele é amor, mas é justiça, ele é o justo juiz. Deus é amor, mas no Salmo de número 9, fala que Deus criou o inferno para os ímpios. Diz que ele criou, que ele lança. Amém, queridos? Então aqui na segunda epístola de João está me dizendo aqui, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O Senhor está falando o seguinte: se você ama alguma coisa desse mundo, significa que você não me ama. Se você deseja alguma coisa desse mundo, se você compactua com alguma coisa desse mundo, a vaidade, a inveja, a mentira, as coisas desse mundo que os teus olhos desejam, você não me ama, o meu amor não está em ti. Então, querido, se nós amamos o mundo, se nós amamos a concupiscência, se nós amamos o pecado, se nós amamos a inveja, porque se nós a praticamos, não é isso? É porque somos recíprocos a ela, amém, queridos? Mas não estou aqui acusando, apontando, não é isso? Eu não estou aqui querendo ser acusador, não, mas estou aqui sendo usado pelo Espírito para que haja um despertar, porque se alguma dessas coisas é patente na sua vida, hoje vai haver conversão nessa casa em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo está nos confrontando para nos levarmos ao sobrenatural. Eu não sei o que você está passando, mas se a contaminação sair hoje, aleluia, Deus, ele vai ao teu encontro, ele vai passar a amar você, e ele vai se manifestar a você. E esta palavra que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa palavra anda em conformidade com João 14, 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei, me manifestarei a ele. Então o Senhor, ele vai se manifestar a quem? Para ver uma cura aqui hoje, tem que ver a manifestação de quem? Pastor Elvis ou de Jesus? Para ver uma cura, Pastor Elvis ou Jesus? Para abrir uma porta onde não há porta, Pastor Elvis ou Jesus? Amém, queridos? Para ver convenção, Pastor Elvis ou Jesus? Jesus. E qual é o critério que Jesus apresenta em João 14, 21, para que ele se apresente? Aquele que tem os meus mandamentos e os... Como que você vai ter algo que você não conhece? É por isso que a palavra fala, lá em Josué, capítulo 1, ele vai dizer assim: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite. O salmista fala no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Então a palavra, ela ilumina. O mundo já em trevas, não é isso? A palavra diz que o mundo está em trevas, sim ou não? Se o mundo está em trevas, querido, você tem que ter alguma coisa que ilumine para que você não tropece, para que não caia num buraco, para que não caia numa cova, para que não pise em uma serpente, não é isso, queridos? Você tem que ter alguma coisa que te ilumine. E o salmista fala no Salmo 119, no versículo 105, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua
palavra. Então, é a palavra que me direciona. Se a Bíblia mandar em frente, eu vou em frente. Se ela mandar ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ela mandar ir para a direita, eu vou para a direita. E eu vou fazer tudo conforme nela está escrito, que é se completa o texto: não se aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que eu, o Senhor, te conduza por onde quer que andares. Então, como que eu vou conhecer os mandamentos? Não é isso? Como que eu vou guardar os mandamentos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, se eu não leio, se eu não estudo, se eu não examino. Quem mandou você examinar a Bíblia não foi eu. Quem mandou você examinar a Escritura foi Jesus, em João 5,39, dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidastes nela a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. Esse é o nosso manual. Manual do casamento, Bíblia. Manual de educar teus filhos, Bíblia. Manual de vida próspera, Bíblia. Eu não estou falando vida próspera, carro, casa, essa teologia maligna da prosperidade aí, que tem destruído famílias inteiras. Sabe por quê? Porque você está autorizado a prosperar. Você tem que comprar, você tem que ter carro novo, você tem que ter casa nova, você tem que ter móvel novo, você tem que fazer viagem. O que acontece? Você tem tudo em carnê. Vem o carro, mas vem um carnê de 60 prestação. Vem a casa, mas vem um carnê de 20 anos para pagar. Vem os móveis, vem isso, vem aquilo, vem a ostentação. Aí o marido, para pagar tudo aquilo, sai de casa às 6 horas da manhã, chega meia-noite, e a mulher também tem que trabalhar, chega morto os dois, aí não tem mais diálogo, não tem mais conversa, estão estressados por trabalhar muito, por dormir pouco, não tem mais contato, é tudo de qualquer maneira. O filho não tem mais agora a atenção do pai e da mãe, então o amigo dele vai ser Facebook, o amigo dele vai ser Orkut, o amigo dele vai ser videogames violentos, vai ser programas violentos, os amigos dele vão ser os da rua, porque não há contato, não há mais comunhão. Automaticamente, por trabalhar muito e pagar aquilo que você prosperou, não é isso? Você não consegue mais cumprir Mateus 6,6, que diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. Você não consegue mais ler a palavra, você não consegue mais estar na igreja, você não tem tempo para evangelizar, você não tem tempo para crescer espiritualmente. E Jesus fala que toda vara em mim que produz fruto, poda-se para que dê mais fruto, mas a vara que não produz fruto, corta e lança fora. É uma estratégia de Satanás para te manter tão ocupado a ponto de você não conseguir buscar, de você não conseguir orar, de você não conseguir administrar a sua família. Aí vai destruindo saúde, vai destruindo família, vai destruindo casamento, vai destruindo a vida espiritual. Satanás vai tomando conta. Cuidado com a teologia da prosperidade, porque eu fico com a teologia bíblica, que Jesus olha por discípulos coçando a cabeça, olha por discípulos olhando para a despensa, olhando para as roupas, que eles saíram de casa para seguir Jesus e não levaram roupa. Aí Jesus olha para eles e fala: que foi, Senhor? Por que estás solícitos? Pelo que haver de comer ou haver de beber? Vem cá, não, vem cá. Olha lá as aves do céu, ó. Não plantam, não colhem, não semeiam, não ajuntam em celeiros, e o Pai não a sustenta. Dirá vós, homens de pequena fé, as suas roupas, a quantas vestes? Vem cá, olha que lírios lindos, olha lá o lírio do campo, está vendo? O lírio do campo lá, olha, não tecem fio, não costuram, e nem mesmo Salomão se vestiu como o lírio do campo. Se Deus veste o lírio do campo que hoje existe, e amanhã é lançado no fogo, dirá vós, homens de pequena fé, não estejais solícitos pelo que haver de comer, nem pelo que haver de beber, mas buscai, aleluia, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é as demais coisas não, queridos, é estas coisas. Estas significa aquela que eu quero para a tua vida, aquela que eu entendo que é a tua necessidade. Todas as outras coisas é aquilo que o teu coração deseja, e o teu coração é falho. Então Satanás tem usado a boca de muita gente para mudar esse texto, dizer todas as coisas serão acrescentadas. Não pode olhar a Bíblia, está lá, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Reino dos céus. Ele não manda buscar em primeiro lugar o reino dessa terra, ele manda buscar o reino dos céus. Pastor, como é que eu busco o reino dos céus? Examinando a Escritura e cuidando de ter nela a vida eterna. Porque o ladrão da cruz chegou e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Não ouvi. Lembra-te de mim quando entrares no teu... Aí Jesus falou: não, tudo bem, você vai entrar no meu reino. Aí Jesus morre, o ladrão da cruz morre também. Depois o ladrão da cruz ressuscita e vive na terra por toda a eternidade, não é isso? Não. Porque o reino de Deus não é aqui, o reino de Deus é onde? Na glória. Ele manda você buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e ele dá o caminho, examinando a Escritura e cuidando de ter nela vida eterna. Então como que eu busco o reino dos céus? Mateus 6,6, entrando no meu quarto, fechando a minha porta, falando com meu Deus. Como que eu busco o reino dos céus?
cuidando do meu coração, da minha vida, para que não se contamine com esse mundo? Como que eu alcanço o reino dos céus? Evangelizando, fazendo a obra do Senhor, fazendo aquilo que é concernente à palavra de Deus. E é isso que nós fazemos? Não. A gente se preocupa primeiro com as contas, com o estudo, com o trabalho, com o serão, não é isso? Com a minha barriga, com os meus desejos, com a minha vontade. E quando sobra um tempo, eu vou ler a Bíblia. Mas não é nem quando sobra um tempo não, porque quando sobra o tempo vai para a praia, vai para o cinema, vai para o shopping, vai para onde for. A coisa mais difícil do mundo é a pessoa ler Bíblia e orar. Quando é então que eu separo o tempo para Deus? Quando o calo aperta. É quando vem o desemprego, quando vem a enfermidade, é quando tem problema no casamento, é quando está com problema com o filho, é quando está com a depressão e corre para a igreja, corre para orar, corre para ler Bíblia. Pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda. Mas não é assim não. Temos que buscar o Senhor independente das circunstâncias, independente das lutas, da dificuldade. Tá bom ou ruim, temos que buscar o Senhor. Paulo fala, sem ser fiel a Deus, na bonança ou na escassez. Ele sabe ser fiel a Deus, temos que ser fiel a Deus a todo momento. Não temos que servir a Deus porque temos comida ou água, não temos que servir a Deus porque temos roupa, não temos que servir a Deus porque temos saúde, temos que servir porque nós o amamos. É amor incondicional. Não vou mais para a igreja não, Deus não fez isso por mim. Não vou mais para a igreja não, a minha luta, a minha dificuldade não passa. Eu vou para a igreja sim, porque eu amo a Deus, porque eu amo ao Senhor, porque eu não mereço. Eu não sou digno do amor, da misericórdia. Eu não sou merecedor de que Ele levasse aquela cruz no meu lugar. Eu não sou merecedor de ser remido pelo sangue dEle. Eu estou sempre entristecendo a Ele. Estamos sempre enfiando as facas nas costas do Senhor, dando ouvidos ao nosso desejo, às nossas vontades, se contaminando. Mas o Senhor está sempre ali nos amando. Por quê? Porque Ele nos ama com amor incondicional. É assim que eu tenho que amá-lo. Eu não tenho que vir em busca de nada. Culto da prosperidade do diabo. É do diabo. Culto disso, culto daquilo, né? Culto da busca do Espírito Santo, culto de cura, culto de libertação. Eu não tenho poder para determinar o que Deus vai fazer naquele dia. Vai ler o que significa culto. Eu vou prestar um culto a Deus, eu vou prestar uma honra ao meu Deus, a glória, ao louvor, prestar culto. Eu não tenho que vir para buscar. O Senhor bem conhece as tuas necessidades. A palavra fala no Salmo de número 51, que é um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. A palavra fala em Jeremias 29:13, me buscareis e me achareis quando buscar de todo o coração. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. O Senhor fala que Ele opera tanto no agir quanto no efetuar, querido. O Senhor fala que Ele cuida de nós, que somos a menina dos olhos dEle. Então quando você vem para a igreja sem se preocupar com a tua vida, mas a única preocupação tua é adorar, é exaltar, é engrandecer a Deus, independente dos teus problemas, das tuas lutas ou das tuas necessidades, o Senhor prontamente Ele vai na necessidade do seu coração, porque você não veio pela sua necessidade, você veio para adorá-lo. E a palavra fala que isso alegra a Deus, e também diz que a alegria do Senhor, nossa força, isso é prestar um culto de adoração a Deus. Foi por isso que Isaías, no capítulo 6, quando morreu o rei Uzias, que era amigo íntimo de Isaías, Isaías estava todo arrebentado, com o coração ferido e triste. Ele podia ter ficado em casa em depressão, ele podia ter buscado consolo em alguém. Ele fala, não, independente do meu coração estar triste, independente de eu estar com dor, independente de eu estar ferido, independente de eu estar chorando por dentro, eu vou para a igreja adorar o meu Deus, porque quando eu estou feliz eu vou adorar. Então eu vou adorar a Deus em todos os momentos. Eu vou lá, e quando chega lá, Deus olha lá de cima e fala, esse camarada está todo arrebentado, ele está todo doído, e ele veio me adorar. É impossível alguém vier me adorar, independente da situação, eu não me revelar a Ele. Quando Isaías olhou para o alto, ele não viu o teto do templo. Ele fala, veja os céus abertos, e o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchem o templo, toca no templo, enche o templo de glória. E eu vejo 2 serafins que voam ao redor dele, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eu clamei em alta voz, dizendo, ai que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, aleluia. Os olhos dele viu o Senhor. E o Senhor pega e manda um serafim pegar uma brasa viva do altar, uma brasa viva, aleluia, do altar como a tenaz, e toca na boca daquele homem e fala, perdoados te são os teus pecados. Perdoados te são os teus pecados. Você veio como estás, mas veio de coração aberto, veio com inteireza, veio com sinceridade. É um coração quebrantado e contrito eu não desprezo. Eu me revelo. Ele viveu o sobrenatural de Deus. Busca a Deus independente. Está com dor, busca a Deus. Está sorrindo, busca a Deus. Tem comida, busca a Deus. Não tem comida, busca a Deus. Tem conta para pagar, busca a Deus. Não tem conta para pagar, busca a Deus. Adore o Senhor. Pare de reclamar e murmurar. A tudo dai graças. Porque quando você glorifica a Deus a toda situação, você está dizendo, Senhor, eu confio em Ti.
Quando você murmura, você está dizendo assim: o Senhor errou, se esqueceu de mim. Amém, queridos? Então Daniel, voltando aqui para o texto, ele não se deixou influenciar. Então veio uma luta tremenda contra Sadraque, Mesaque e Abednego, onde Nabucodonosor fez uma estátua e mandou que ao som do pífaro, da gaita, da sambuca, da guitarra, dos instrumentos, todos se encurvassem à estátua. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se encurvaram à estátua. Você pergunta, por que Daniel não se curvou também? Você vai ler que Daniel fazia muitas viagens a mando do rei. Então, querido, o que acontecia ali? Daniel não estava, com certeza. Ele não se encurvou à estátua. Pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, a saber, Misael, Ananias e Azarias, levaram diante de Nabucodonosor, falou, ele não se encurvou à estátua. Nabucodonosor coçou o queixo, olhou para aqueles homens inteligentes, sábios, belos, bonitos, falou, eu gosto de vocês. O diabo sempre quer se posar de bonzinho. O diabo sempre quer posar em uma figura boa, para que você se renda aos caprichos dele. Amém, igreja? Eu gosto de vocês, vocês são legais, vocês são bacanas. Eu vou fazer o seguinte, eu não faço isso para ninguém, mas vou fazer para vocês. Eu vou mandar tocar de novo o som da sambuca, da gaita de foles, do saltério, do pífaro, da arca, da guitarra. Eu vou mandar tocar, e quando tocar, vocês vão se encurvar a mim. Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias. Ó rei, vive para sempre, porque se o Deus a qual nós continuamente servimos. Quem sabe o que é contínuo aí, diga amém. Continuamente. Se o Deus a qual continuamente sirvo, vou traduzir, se o Deus a qual sirvo em casa, a qual sirvo no trabalho, a qual sirvo na rua, a qual sirvo para com minha família, a qual sirvo aqui no trabalho, o Deus a qual sirvo continuamente, independente do lugar, independente de quem eu estiver perto, se esse Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar, mas se encurvar a ti, nós não vamos. Ou seja, que eu morra, mas eu não vou me contaminar, porque essa vida é passageira, mas a eternidade não é, eu quero ela. Nabucodonosor se encheu de fúria, chega, babou e trincou os dentes, aqueça 7 vezes mais a fornalha e jogou ele lá dentro. E quando jogou aqueles 3 homens lá dentro, Nabucodonosor coça a cabeça, bota a mão no olho, pisca umas 10 vezes, chama o seu concílio e fala, vem cá, não colocamos lá dentro 3 homens? Sim, mas eu vejo 4, e o quarto tem a semelhança de um Deus. Eu estou falando de um Deus que livrou homens de uma fornalha 7 vezes mais aquecida. A palavra fala que os soldados que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego morreram queimados com o calor. Amém, queridos? Os soldados que foram jogar ele lá dentro morreram queimados. Mas diz que aqueles homens saíram da fornalha que nem cheiro de fumaça saía deles. Nem cheiro de fumaça. Mas sabe o que é isso? Uma profecia que Jesus lançou aqui na frente, mas como o Espírito é o mesmo, ele já sabia lá atrás. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Eu estou vendo homens 7 vezes mais aquecidos na fornalha sair ileso, porque não negou o Senhor, porque não se contaminou com as iguarias desse mundo. Eu vejo hoje crente morrendo de dengue, eu vejo hoje crente morrendo de resfriado, eu vejo hoje crente morrendo de câncer, eu vejo hoje crente de depressão, eu vejo crente hoje morrendo de tudo que é enfermidade, tomando caixa de remédio, que se não tomar o remédio morre. Aí você vai dizer para o crente, vem cá, quem te mantém vivo? Jesus. Então por que tu toma essa bateria de remédio? É porque, queridos, presta bem atenção, ninguém está falando para você deixar de tomar o remédio, nós estamos afirmando para você que Jesus Cristo cura, salva e liberta, que Ele é o mesmo e não mudou, e que Ele quer que você seja um testemunho, Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam o poder de Deus, desejem servir o teu Deus. Então Deus livrou no passado da fornalha de fogo ardente, e não livrou de um mosquito da dengue, de uma bala perdida, de um assalto. Queridos, presta bem atenção, se aconteceu isso, é porque está negando o Senhor. E se nega o Senhor nessa terra, quando você chora, quando você clama, quando você busca, mas Ele olha para você e vê que as tuas atitudes o nega, as tuas palavras o nega, que você se deixa levar pelas coisas desse mundo, que você se deixa levar por sentimentos, tal qual ira, peleja, contenda, dissensão, inveja, porfia, não é isso? A palavra fala que a candeia do corpo é os olhos. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo é bom. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo é mau. Não é isso? Veja essa luz que é em ti, não há trevas. Porque ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que todos passam, vejam a luz. As pessoas têm que olhar para a tua vida e têm que ver a luz. Se não vê a luz até aqui, amém, o Senhor está lançando essa palavra para que hoje você se converta verdadeiramente, se arrependa e seja sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre os montes, queridos. Ele quer se revelar a você nessa noite. Ele quer que você vá embora para casa e a sua enfermidade fique aqui caída por terra. Ele quer que você vá para casa e a tua depressão fique aqui caída por terra. Ele quer que você vá para casa e o teu nome é escrito no livro da vida. É isso que Ele quer. Então, queridos, aqui eu vou ter que avançar um pouquinho para terminar a mensagem. Tem algum problema? Senão a gente termina na sexta-feira. Acho que o povo tem
Então eu vou pregar só 5 minutinhos, eu vou dar continuidade na sexta-feira, nessa palavra. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Mas não é à toa que o Espírito Santo fala, através do Senhor, assim: examina-se, pois, o homem a ti mesmo. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Então está clamando e não acontece nada, porque na hora que eu tenho que confessar a Deus, quer ver o que é confessar a Deus? Você passa mal, vai no médico. Chega no médico lá passando mal. Há 3 procedimentos que são feitos na hora. Primeiro procedimento, mede a tua pressão arterial. Segundo procedimento, fura o teu dedo para ver a tua glicose. Terceiro procedimento, coloca o termômetro debaixo do teu braço. Sim ou não? Tua pressão está 17 por não sei o quê. Tu é hipertenso. Hipertensão não tem cura, mas tem tratamento. Tu vai tomar um remédio para a vida toda. Ai, graças a Deus que tem tratamento, não sei o que. O médico, vem cá, tem alguém na família hipertensa? Tem. Então isso é hereditário. Aquilo que o médico fala que é hereditário, a Bíblia chama de maldição hereditária. Aí você, graças a Deus que tem tratamento. Você acabou de negar o Senhor, sabe por quê? Se eu der uma carreira daqui até lá no portão, você mede a pressão agora minha, que está 12/8. Se eu der uma carreira até no portão, o que vai acontecer com o meu coração? O que vai acontecer com a minha pressão arterial? Ela vai subir. E medir lá, ela vai dar 17, vai dar 18. Amém, queridos? Porque houve um aumento cardíaco, uma preocupação, um emocional, alguma coisa pode se levantar contra a tua vida que naquele momento te fez mal, você chegou no hospital e está grande. O diabo armou o laço para você, ele já armou o laço. Amém, queridos? Você não é hipertenso porque a palavra fala, querido, que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Eu creio nisso, Romanos 8:1. Então você chega lá, o médico vai, o diabo vai e usa a boca do médico. Você é hipertenso, ele joga uma maldição. Não tem cura. Contrariando o que a palavra fala, que o teu Deus cura. Mas tem tratamento, você, graças a Deus que tem tratamento, você nega a palavra. Você nega Jesus que morreu. E vem nessa ordem escrito para curar, salvar e libertar. Olha a ordem: curar, salvar e libertar. Você vai o nega e você recebe uma palavra maligna que traz uma maldição na sua vida. Doutor, olha só, estou passando mal sim, reconheço que o Senhor é um médico. Você não teria essa sabedoria se Deus do alto não te desse. O Senhor estudou, Deus te capacitou. Eu te respeito como médico. Eu não sei o que aconteceu no meu emocional, eu não sei o que está acontecendo com a minha saúde, mas eu vou para minha casa examinar a mim mesmo. Eu não vou tentar Deus não. A minha pressão está alta, me dá o remédio Anavê que vai baixar a minha pressão. Eu vou para casa, eu vou orar. E pode estar certo, doutor, que hipertenso eu não sou, porque a palavra fala que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Hipertensão, vou ter que viver condenado a tomar remédio para a minha vida toda, e quem me mantém vivo é Cristo. Eu vou para casa, eu vou orar. O médico vai falar um monte de abobrinha para você. Você não tem problema não, doutor, eu vou para casa, eu vou buscar o meu Deus, eu vou voltar aqui. Qual dia que o senhor quer que eu volte? O senhor vai medir a minha pressão e vai estar 12/8. Você confessou o Senhor diante dos homens, ele vai te confessar diante de Deus. Ele vai chegar diante do Senhor e falar: Pai, para isso é que essa marca, para que os valentes que me confessam alcance de mim a cura. Não há nada que o meu Deus não possa curar. Porque o homem estava morto, podre, fedido há 4 dias. Ele já não tinha rins, não tinha pâncreas, não tinha nada. Não tinha artéria, e Deus falou: Lázaro, saia para fora. Significa que em segundos, rins novo, fígado novo, pâncreas nova, artéria nova, veia nova, sangue novo, fica tudo novo. Então o Deus, aleluia, que curou, que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que está aqui hoje, e que também no estalar de dedo, num piscar de olho, pode fazer o teu pâncreas produzir insulina. Ele pode desentupir as tuas artérias, ele pode curar o teu rins, o teu coração, os teus tecidos, ele pode curar a tua alma. Porém, eu tenho que ver na minha vida aquilo que me separa de Deus. Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. Ele não se contaminou. Ele foi jogado na cova dos leões. E o rei Dario chegou no outro dia e falou, Daniel capítulo 6, versículo 17. Daniel, dar-se-ia o caso do Deus ao qual você serve, o pôde ter te livrado da cova dos leões. Ele falou a mesma coisa. Dar-se-ia o caso do Deus ao qual você continuamente serve, o pôde ter te livrado da cova dos leões. Ó rei, vive eternamente, porque o meu Deus não encontrou culpa em mim contra ti, nem pecado em mim contra ele. Por isto o quê? Por não encontrar falha nele contra o rei, mas o rei baixou um decreto. O rei baixou uma lei. Como é que não achou culpa em Daniel contra o rei? Porque Daniel não cumpriu o edito do rei. Aí veio um monte de homens aí engravatados de púlpito, falando não, que nós temos que respeitar a lei dos homens. A igreja tem que ser feita no estatuto, de acordo com o que a prefeitura manda. A gente tem que se enquadrar. Lei do homem, eu só respeito até onde ela não fere a lei de Deus. Feriu a lei de Deus, ainda que eu morra e vá preso,
eu vou ficar com a lei de Deus. Por que Deus não achou culpa em Daniel quando Daniel feriu a lei de Dario? Porque a lei de Dario feria a lei de Deus. Ó rei, Deus não achou culpa em mim contra ti, nem pecado em mim contra ele. Por isso, ele fechou a boca do leão. Então Deus vai fechar a boca do leão, porque esse leão está representado lá em Pedro, 1 Pedro. Satanás está ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele está bramando com enfermidades, com maldições, com contendas, com armadilhas. Não é isso? É esse mesmo leão lá da cova. Por isso, meu Deus fechou a boca do leão. Tira hoje o pecado. Tira o que não glorifica a Deus, descontamina a tua vida, se aparta daquilo que é do mundo, daquilo que é maligno, daquilo que não glorifica a Deus. Começa a ser mais espiritual, ler mais Bíblia, orar, buscar, que o Senhor vai fechar a boca do leão. Mas o leão é um ser que come o quê? Carne. Daniel andava em espírito, porque Gálatas 5,16 diz: andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe por esta palavra em nome de Jesus. É que vai mesmo começar a fazer o comparativo do evangelho de hoje com o evangelho da Bíblia. Vamos descobrir se é a igreja que está influenciando o mundo ou se o mundo que está influenciando a igreja. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 55 minutos. Toda honra e toda glória em nome de Jesus. Por mais uma vez que o Senhor permitiu que eu e você pudéssemos ouvir a palavra de Deus através do pastor Elvis Guimarães, exatamente que foi usado hoje, essa mensagem para mim, para você, a você do município da Serra, a você que está nos ouvindo nos Estados Unidos, na África, a você que está em São Paulo, a todos de Vila Velha, Cariacica, a vocês todos, fiquem em paz. Com certeza, a nossa programação, ela está se findando. Mas o mais importante, eu peço desculpa pelo o incômodo do início da programação, mas como a mensagem ela vai ser encaixada na programação, então nós ficamos alguns minutos fora do ar, mas Deus assim quis, assim Deus permitiu, e nós sabemos que você que está aí, ouviu a palavra de Deus, você viu o recado que Deus mandou para mim e mandou para você. Agora na Serra são 18 horas e 56 minutos, todas as redes afiliadas, todas as rádios agregadas estão liberadas para assim retornar à sua programação normal. Se Deus assim permitir e pela vontade dele, amanhã estaremos aqui, em nome de Jesus, com mais um programa Falando de Jesus. Eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios, em conexão com a Rádio Digigospel.com.br, Rádio Cultura, Rádio Fonte e Rádio Popular, Estúdio 2, em Planalto Serrano, Rádio Popular Estúdio 3, em Novo Horizonte, e a Rádio Popular Net apresenta, de segunda a sábado, a partir das 17h45, o programa Falando de Jesus. Não percam, esse programa é uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rádio Popular, 6h57. Na moral, então, rap da prevenção.